Pergunto, a partir do conceito de dolo eventual apresentado nesse caso paradigmático da Boate Kiss, se um local está funcionando com problemas no alvará e vigora esse entendimento do Ministério Público de que é crime doloso, no caso Kiss, enfim, em casos semelhantes, os responsáveis pelo local estão praticando tentativa de homicídio? E aí? Imagine aí, sei lá, uma instituição pública, um estabelecimento comercial, qualquer coisa que está funcionando da mesma forma que funcionava a Boate Kiss. Pegando esse conceito de dolo eventual, o funcionamento nessas condições deveria gerar uma imputação de tentativa de homicídio em relação a todas as pessoas que entraram no local? E se for assim, o que deveria acontecer? Deveria ser prevaricação de quem não responsabiliza criminalmente, sabendo disso? É um pensamento a se fazer. Ou será que é culpa, nesse caso, e só haverá responsabilização criminal se alguém morrer de fato ali? Esse é um problema. E aí, outro levantamento que eu fiz. Se a tese do MP estivesse certa, os réus que estavam dentro da boate praticaram ato, não é crime, óbvio, mas ato de suicídio. Porque eles estavam lá, 3 estavam lá, por dolo eventual. Então eles assumiram o risco de cometer suicídio. Eles tentaram, se eles mataram e tentaram matar outras pessoas, também assumiram o risco de se matarem. E aí entra outra questão sobre inimputabilidade, porque se eles tentaram se matar ou assumiram o risco de se matar, já que eles estavam no local assumindo o risco de matar outras pessoas, como disse o MP, então eles não deveriam estar em normalidade, em uma situação de sanidade mental, eles não deveriam estar em condições. Porque se a tese do MP estivesse certa, falando que é dolo eventual, os réus que estavam dentro da boate, eram 3, praticaram ato de suicídio por dolo eventual, e por coerência, o MP deveria perguntar sobre algum tipo de transtorno dessas pessoas, desses réus, ou algum tipo de doença, porque não seria normal eles assumirem o risco de cometer suicídio assim, gratuitamente. Talvez episódios depressivos, enfim, CID-10, F32, transtorno depressivo recorrente, CID-10, F33, por coerência, o MP deveria levantar essa questão. Se eles estavam lá e assumiram o risco de matar as pessoas que estavam lá, eles assumiram o risco de se matarem e, portanto, talvez não tenham condições mentais. E aí deveria levantar a tese da inimputabilidade. Se não tinham nada e não tentaram o suicídio, portanto, a tese do dolo eventual seria desmontada. Seria impossível assumir o risco de matar outras pessoas sem assumir o risco de se matar naquele caso. É uma questão óbvia. Se tinha algum tipo de transtorno ou doença mental, como única forma de justificar um dolo eventual nesse caso, eles assumiram o risco de suicídio. Foi isso. Óbvio, não existe crime de suicídio, mas assumiram o risco de cometerem suicídio. E aí o dolo eventual poderia ter alguma força, tudo bem? Mas aí eu pergunto para vocês, precisaria ou não de avaliar a inimputabilidade, avaliar a inimputabilidade da época e a inimputabilidade atual, para saber até se pode ter medida de segurança? Porque se eram inimputáveis na época, a única forma de justificar o que o MP falou sobre dolo eventual, tentaram cometer suicídio, indiretamente o MP disse isso, a única consequência possível para ser coerente é que o MP deveria sustentar a inimputabilidade na época. Deveria dizer que eram inimputáveis. Ou, pelo menos, fazer algum exame de insanidade mental. E avaliar se eram inimputáveis ainda. Até para justificar se caberia ou não uma medida de segurança. Se eram inimputáveis, eu acredito que não, porque eu não acredito na tese do MP e eu sou coerente. Então, fazendo todo esse raciocínio, se fossem inimputáveis na época, e por isso justificaria tentativa de suicídio, e não fossem inimputáveis no momento do julgamento, atualmente, portanto,
não poderia ser aplicada uma medida de segurança, nenhuma sanção penal. Pena também não, porque não se aplica inimputável. Medida de segurança pode se aplicar ao inimputável, mas só se ele ainda foi inimputável. E aí não poderia aplicar medida de segurança por falta de periculosidade atual, nem pena, porque seriam inimputáveis na época. Enfim, deveria ser esse o questionamento. Mas o MP não fez nada disso. O MP só disse, eles assumiram o risco de matar aquelas pessoas. E não questionou a própria vida dos réus. Até porque, se fosse assim, a gente teria que pensar, o réu A tentou matar o réu B também. Ou não. Cada réu tentou matar os outros que estavam lá. Só um não estava. Então, vejam como é complexo isso. Mas seria muito mais fácil. Duas formas fáceis. Não enfrentar nada disso, e aí fala dolo eventual, jogando para a torcida e tal, como foi feito. Ou diz que não é dolo eventual, que é verdade. E aí não tem que pensar em nada disso que eu acabei de falar. Corta caminho de inimputabilidade, eles tentaram cometer suicídio, assumiram o risco de suicídio, um réu tentou matar o outro. Corta tudo isso falando a verdade. Não foi dolo eventual. Só. Era o caminho mais justo e o MP deveria ter sido coerente do início ao fim.